No segundo dia de programação da FLIT, a Feira de Literatura Infantil de Taubaté, na Avenida do Povo, logo mais, às 8 da noite, tem show de graça do MPB Mesa. Nesta quarta-feira, as atividades começam às 9h30 da manhã, com contação de histórias, e depois tem teatro com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A programação completa pode ser conferida no site flit.taubaté.sp.gov.br. Agora vamos falar de esporte. O São José conquistou na noite de ontem a vitória que precisava para continuar vivo em busca da classificação para a fase de playoffs do Campeonato Paulista de Basquete. Em um duelo equilibrado, os joseenses, jogando em casa, bateram o Corinthians no último quarto e venceram a partida por 94-85. Jogando em casa, o São José Basquetebol contou com o apoio incondicional da torcida do início ao fim, que vibrou no ginásio Lineu de Moura, dando força ao time joseense. As duas equipes precisavam do resultado positivo no confronto direto pela sexta posição. E a equipe do técnico Paulo Jaú precisava mais ainda da vitória para praticamente não ser eliminado da competição. Douglas Nunes, sabendo da responsabilidade, logo de cara mostrou que seria um dos destaques da partida e abriu 4 pontos de vantagem no início do jogo. Mas do outro lado também não foi diferente. O Corinthians foi para cima e o empate no placar vinha sempre na sequência. O confronto era carregado de rivalidade, valia até falta no meio da quadra para parar o ataque. E a partida foi se tornando equilibrada ponto a ponto. Márcio Dornelles queria a vitória e até desequilibrado marcou 2 pontos a mais para o São José. Afinal, era jogo decisivo. E o primeiro quarto terminou empatado, 20-20. O segundo seguiu no mesmo ritmo, complicado, disputado ponto a ponto. O clima ficava quente entre as equipes, rolou até confusão em quadra no meio do segundo quarto. Mas a arbitragem interferiu e acalmou os ânimos. E no segundo quarto, o São José fez 23-21, finalizando o primeiro tempo com o placar de 43-41. Na volta do intervalo, o São José sabia que precisava de mais e dava importância nos lances livres, que ajudaram a seguir com o placar equilibrado. Mas a partida começou a ficar difícil, porque o Corinthians acertava os chutes de 3 com enorme facilidade. A equipe da capital criou uma boa vantagem e ganhou a parcial por 24-20, virando o placar para 65-63. Nos últimos 10 minutos, o São José Basquetebol começou a impor o seu ritmo ponto a ponto e foi aumentando a vantagem com o apoio da torcida. Do outro lado, o timão das quadras sentiu a pressão. Quando restavam 3 minutos para o fim da partida, o São José abriu 6 de vantagem. Mas o armador Sadi queria mais. Aprendendo a jogar sem pivôs, o São José Basquetebol mostrou ser um elenco versátil e eficiente na defesa e calculista no ataque. E no fim, a vitória veio, por mais de 7 pontos, invertendo até então a vantagem corintiana conquistada no outro jogo entre as equipes. Com o placar de 94-85, o São José assume a 6ª posição na tabela de classificação e só depende dele para chegar aos playoffs de quartas de final. Temos um passo importante. Temos um jogo difícil lá em Franca, né? Que jogar em Franca é muito difícil. Também jogar em Rio Preto é muito difícil, né? Como você não está classificado, você ainda não pode dar aquela relaxada. Não pode. E também você não dá nem tempo de relaxar, porque se acabar dia 22, dia 25 já está começando o playoff de jogo único, né? Então não tem muito tempo. Então nós temos que dar esse passo que falta ainda, não tá consolidado. Então... Valeu, São José. Boa noite para você. Até amanhã. Vem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para você.